Senhor presidente, nobres parlamentares, eu, como presidente da Comissão Permanente de Saúde, não poderia deixar de vir aqui, como fiz na apresentação do projeto, na época que veio para a votação, de autoria da deputada Mara Caseiro, que também é da área da saúde, ela é cirurgiã dentista, mas, como mãe, teve uma sensibilidade ímpar em que pudéssemos discutir sobre este projeto, deputado Barbosinha, que, no momento de dor daquelas mães, ao perderem seus filhos, no momento mais difícil para aquela que, durante a gestação, cria sonhos, faz projetos, planeja a chegada de uma nova vida, passa pelo desconforto e, muitas vezes, na solidão, porque nos leitos hospitalares do SUS, muitas vezes, elas são penalizadas neste momento cruel, que muitas vezes a vida lhes oferece, sem a presença de um familiar, sem a presença de um apoio de um ente querido, para suportar a dor de um natimorto ou mesmo de um óbito fetal. Eu entendo que a legislação, muitas vezes, tem que ser oriunda do Estado. Mas o Estado peca, o Estado falha quando não proporciona esta melhor qualidade no atendimento àquelas que passam por esta perda irreparável. Eu verifico, porque faço muitas salas de parto, deputado Enelvo, que você muitas vezes prioriza, infelizmente, os que detêm de um plano de saúde, de uma condição financeira melhor, e aquelas que estão internadas via SUS são submetidas a um parto normal extenuante, muitas vezes que não seria a melhor indicação, mas para se alcançar um índice que o Ministério da Saúde coloca para todas as maternidades, elas são submetidas a este martírio. E muitas vezes aquelas que chegam em trabalho de parto e não conseguem ir para uma cesariana logo de imediato, sucumbem a esse tipo de martírio. Eu penso que a legislação pode até ser um vício de iniciativa de quem legisla aqui na Assembleia, mas eu não posso deixar de solicitar ao governador do Estado, que foi reeleito, que possa, então, enviar a esta Casa uma solicitação para que seja aprovado esses leitos individualizados, esses leitos humanizados. Se fala muito de parto humanizado. Parto humanizado para quem ganha o seu filho, a sua filha, para quem está ali naquele momento de explosão, de alegria, de felicidades. Mas e para quem perde? E para quem não tem o sucesso? E para quem passa pela infelicidade, pelo tormento, pela dor? É submetido a tudo isso de uma forma fria, de uma forma que parece que essas pessoas não têm sentimentos? Eu parabenizei a deputada Mara Caseiro e volto a parabenizá-la pela sensibilidade de mulher, de legisladora, de agente da saúde, mas se o veto foi por conta simplesmente de um vício de que tem que vir lá do governo, isso é pequeno. Nós temos que pensar na mulher, pensar na dor, pensar naquilo que é mais sagrado, que é a vida daquela que está ali
para dar a vida a outro ser e não tem o sucesso. E é lastimável que a gente tenha que ser favorável ao veto. Eu não serei. Eu vou votar com a minha consciência, como votei, deputado Amarildo, deputado Maurício Picarelli, votei para a aprovação desse projeto, dei o parecer enquanto membro da Comissão de Saúde, presidindo ela, parabenizei a autora e vou votar para derrubar o veto. Não tem problema, não é inconstitucional. Eu estava olhando aqui, você pode legislar sobre saúde quando ela é competência concernente, concomitante, não tem problema nenhum. Nós não precisamos denominar a lei Mara Caseiro de forma nenhuma. É a lei de uma mulher que deu à luz, que passou por esse problema de ter sido feliz no parto, mas olha pela infelicidade de outras. Eu jamais vou manter esse veto, jamais, e discordo plenamente do parecer dado pela Comissão de Justiça, que alguns, aqui foi pela rejeição do veto, mas a Comissão de Justiça, a Procuradoria do Estado, solicitou que fosse vício, que fosse a origem do projeto lá do governo. Mas eu parabenizo ao deputado Pedro Kemp, que fez um parecer muito bom, pedindo a rejeição do veto. E foi unânime. Deputado Lídio Lopes, deputado Renato Câmara, deputado professor Rinaldo e só o Beto que foi contra o relatório. Mas, não, o deputado Rinaldo também. Mas foi 3-2. E eu solicito aos pares que possam rever essa posição. Estou aqui na presença do defensor público geral do nosso Estado, doutor Luciano, e sei que muitas dessas famílias procuram a defensoria. Porque eu já tive pessoas me procurando, doutor Luciano, que estavam com feto morto intraútero e mandaram para casa. Mandaram a mãe para casa, deram uma medicação e falaram, vai para casa e quando estiver descendo o seu bebezinho, não era um bebezinho, era um feto morto. A dor desta mãe que volta para sua casa, a dor daquela família que vai deitar de noite sabendo que ali não tem mais uma vida, é traumatizante. Eu digo para vocês, me entristece em ser legislador nessas horas, mas aqueles que por aqui continuarem, que possam fazer leis sensíveis como esta, mas que possamos manter as leis e não deixar com que elas se percam, e cobrar, porque a maternidade da Cândido Mariano, a Santa Casa, o Hospital Regional, o Hospital Universitário, fala-se tanto de parto humanizado, mas na hora da dor, não tem humanização nenhuma. Pelo contrário, há um esquecimento. Me permite uma parte, deputado? Vou permitir. E aí, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, como psicólogo, você imagina a cabeça dessa mãe numa futura gravidez. Você imagina a cabeça dessa família voltando para casa sem a certeza de que essa mulher que lá ficou está em boas condições, porque ela está num lugar onde todas têm um bebezinho do lado, menos ela. É muito difícil. Não há necessidade de termos essa diferença com esta mulher que já sofre pela perda do seu bebezinho, do seu feto intraútero. Por isso disse a Vossa Excelência, deputada Amara, que bom que nós vamos ter lugares especiais para essas mãezinhas, ou aquelas futuras mamães que no futuro poderão ter outras gravidez, e aí ter o sucesso que todas vocês mães tiveram. Eu passo a parte a Vossa Excelência. Primeiro, para agradecer a concessão do à parte. Segundo, dizer a Vossa Excelência que, no mérito, eu acredito que todo cidadão, com as suas faculdades mentais normais, são favoráveis. Jamais teria aqui um veto justamente a um projeto de lei que possibilita você dar a tranquilidade para aquela que já fora vítima do seu sentimento, da dor pelo fato de perder um filho. Mas aqui, olhando a justificativa do veto por parte da assessoria jurídica do governo, se disso que no âmbito da competência concorrente, como disse Vossa Excelência, as normas gerais de proteção e defesa da saúde deverão advir, portanto, da União.
E segundo o próprio jurídico do governo, deputado Paulo, diz que mesmo se fosse de competência do Estado, na verdade, se fosse a competência do Estado, não poderia nascer aqui esse projeto. E como diz aqui que a proteção, em linhas gerais, em relação à defesa da vida vem da União, vamos aproveitar esse momento, já que nós temos um ministro, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar Mato Grosso do Sul, pela primeira vez na sua história, está oferecendo ao país 2 pessoas do bem. Me concede mais uma parte para eu concluir? Apenas que eu dizer a Vossa Excelência que tanto tempo do orador que está na tribuna quanto de Vossa Excelência já se esgotou. Mas só para concluir, dizer que nós vamos aproveitar esse momento para que nós tenhamos as condições tranquilas para fazer com que tenhamos efetivamente esses partos humanizados. Vossa Excelência é médico. Eu atuei um bom tempo onde Vossa Excelência formou a medicina. Há 33 anos, a gente vê aí, tem os 25% da educação, nós temos aí a saúde, que foi regulamentada pela Constituição Municipal e Estadual, e a federal até hoje não regulamentou, e vemos esse caos aí, lamentavelmente, homens e mulheres, pessoas, crianças e pessoas na fase mais vulnerável da vida, na fase idosa, carecendo aí de um atendimento. Portanto, deputado Paulo, só para deixar claro que aqui não existe nenhuma objeção no mérito, é uma questão simplesmente legal, e é por essa razão que foi vetado esse projeto, que é, no mérito, extremamente importante, e os 24 deputados e toda a população, com certeza, é favorável para que nós oportunizemos aí as pessoas no momento mais difícil da vida, de ter um ambiente tranquilo. É por essa razão que a gente vai aqui já encaminhar pela manutenção do veto embasado nesses argumentos jurídicos. Senhor presidente, eu solicito só 2 minutos para finalizar, já que é rápido. Vossa Excelência deverá concluir rapidamente seu discordo plenamente e frontalmente ao deputado Rinaldo e vou na mesma linha do deputado Lídio Lopes e do deputado Pedro Kemp, e de quem fez esse lindo parecer aqui, que diz o seguinte: obviamente, o artigo 5º, parágrafo 1º, esse que o deputado Rinaldo se referiu, não é a única fonte normativa dessa obrigação, podendo ser apontadas ainda o inciso 3º do artigo 1º e o próprio artigo 3º, que elenca os objetivos fundamentais da República, dentre os quais o de promover o bem de todos. Com relação à suposta reserva legal da União, de bom destacar que, no caso em apreço, a discussão da matéria é de competência comum e de competência legislativa concorrente, inexistindo, portanto, vício de inconstitucionalidade formal subjetiva. Então, me perdoem aqueles que não entenderem pela rejeição do veto, mas seria uma afronta àquelas que passam pela dor de perder os seus filhos ou de terem eles ainda no seu útero, já com óbito fetal. Então, eu peço para a derrubada do veto, para que a gente possa oferecer a estas mães uma condição, pelo menos... O que foi, deputado João? O senhor quer fazer uma parte? Para possamos ter a rejeição do veto, para que possamos oferecer condições humanitárias a essas mães que passam por esse infortúnio. Era isso, senhor presidente.